uma curva parametrizada chamada simples quando você tomar quaisquer dois pontos. Pessoal, aqui é aberto mesmo, tá? Aberto. Quando você tomar quaisquer dois pontos, T1, T2, do intervalo semiaberto, eles sendo diferentes, então, gama de T1 é diferente de gama de T2. Isso significa simples. Bom, o porquê desse aberto aqui é a segunda, vamos dizer, a segunda definição aqui. Gama é chamada simples e fechada quando for fechada e gama de T1 coincide com gama de T2 somente para T1 igual a A e T2 igual a B. Então vocês entendem que esse aberto aqui é para permitir chamar, por exemplo, uma curva desse tipo simples, apesar de ter uma coincidência. Vamos supor, se aqui for o gama de A, gama de B, né? Mesmo assim, nós vamos chamar essa curva de simples. Tá certo? Tá clara a definição? Essa daqui, aqui é gama de A igual gama de B. Ela é fechada, mas não é simples, porque aí você vai ter pontos interiores aqui, onde a imagem coincide. Tá certo? Essa coincidência só é permitido para a curva fechada ser simples quando ocorre nos extremos. Ok? Então é só isso que eu queria enfatizar da aula passada. Olha, eu vou fazer uma representação e é o que a gente vai usar ao longo do curso. Gama linha. Então agora vamos supor gama. Vamos supor gama. Não é necessário ser regular no intervalo inteiro, mas basta que tenha alguma derivada não nula. Algum gama linha em algum ponto T0 ser diferente de zero. Mas vamos supor o seguinte, gama regular, tá? Gama, então agora eu tenho uma curva assim, regular. Então, a representação que a gente costuma fazer, todos os textos fazem isso, é a seguinte, do vetor gama linha. Então você tem, vamos pôr aqui, A, o intervalo AB. E aqui você tem o plano. Certo? A curva, então, tem um traço, vamos dizer assim, algo desse tipo. E aí você tem um ponto T0, tá? Você tem a aplicação gama, certo? E vamos supor que esse T0 vai parar aqui. Então, isso daqui a gente interpreta como gama de T0, tá certo? Esse vetor do R2 ou esse ponto do R2. Esse ponto, tá certo? Então, o vetor tangente, uma vez que a curva é regular, existe, e se a orientação, que eu vou falar daqui a um segundo, se a orientação for essa, então o vetor tangente na verdade, o vetor tangente é onde? Um vetor do R2 é onde? Na origem. Então, esse vetor gama linha, ele está aqui.
Gama' de T0, porque é a convenção que a gente faz para os espaços Rn. Os vetores têm origem na origem, tá certo? Esse seria o gama' de T0. Mas o que a gente faz para interpretar aqui e ficar coerente com a parte mecânica, a gente coloca esse gama' aqui. Ele tem origem exatamente no ponto gama de T0. Tá certo? Você desloca o vetor. Então, nós vamos simplesmente tomar o gama' de T0 e aplicar ele no ponto gama de T0. Ok? E, por exemplo, isso tem um significado físico, porque suponhamos que gama seja regular e t seja o parâmetro tempo. Então, a interpretação, isso vai ser velocidade mesmo. Tá certo? Isso vai ser uma velocidade. Ok? Nós estamos falando de orientação, então vamos dar uma definição formal de orientação de uma curva parametrizada. Tá? Então, nós temos gama no R2. Então, a definição é a seguinte. A parametrização observe que gama, para nós, é realmente a parametrização, certo? Então, a parametrização gama induz sobre o seu traço uma orientação natural. E eu vou explicar aqui. Sentido de percurso. Segundo a qual, então, uma orientação natural que significa sentido de percurso do traço. Do traço, tá certo? Segundo a qual, o traço é percorrido no sentido de t crescente, os t's crescentes, tá certo? E você pode dizer o seguinte, isto é de gama de A para gama de B. Então, naturalmente, se você tem uma curva geométrica, ela não tem nenhum tipo de orientação. Se der o conjunto de pontos, certo? A hora que você parametrizar essa curva, determinar uma gama cujo traço é essa curva, fica definida uma orientação. Que, por exemplo, se aqui for gama de A e aqui for gama de B, então o sentido de percurso vai ser esse. Tá certo? Os vetores tangentes vão ser nesse sentido. Então essa é uma definição que a gente vai usar bastante. Tá claro? É claro que se você tem uma curva geométrica, você tem quantas orientações? Duas, tá certo? Ou você vai de gama de A para gama de B, ou você vai desse ponto para esse ponto. E existe uma maneira bem simples de inverter essa orientação. Então, olha, vamos supor que
isso aqui foi dado. Então, observação. A curva, que a gente vai denotar assim, gama menos, tá? Gama menos de AB no R2 é definida da seguinte maneira. Gama menos de T é gama de A mais B menos T. Ela tem o traço de gama menos coincide com o traço de gama. E a orientação de gama menos é a oposta daquela de gama. Então, olha, sempre que você tiver uma curva definida em um certo intervalo, você pode construir uma outra curva, uma outra parametrização que tem o mesmo traço da curva dada, mas a orientação é contrária. Tá certo? E ela é dada por a própria curva gama, é definida como A mais B menos T. Tá? E é fácil de ver que o traço é o mesmo, porque você esvazia todos os pontos do intervalo, tá certo? Através da imagem de gama. E além disso, se você calcular gama menos de A, dá o quê? Da gama de B. Ou seja, você está no sentido contrário. Tá bom? Tá claro ou não? Vamos aproveitar essas definições que nós temos e vamos falar em algumas retas que vocês estudaram lá em Mach 17, que nós vamos aproveitar e associar com curvas. Então, olha, vamos associar a uma curva duas retas, uma reta tangente e uma reta normal, tá certo? Então, reta tangente e reta normal. Vamos supor, então, gama regular. Então, ela tem vetor tangente em todos os pontos, certo? É claro, para calcular a reta tangente ou normal em alguns pontos, basta que o gama' desse ponto não seja nulo, tá certo? Mas eu estou supondo regular, aí vale para todos os pontos. Bem, definição. Vamos pôr assim, a reta dada pelos pontos ela é chamada
reta tangente a gama. Na verdade, tangente é o traço, né? Mas a gente vai simplificar. Então, tangente a gama pelo ponto gama de T0. Certo? E a gente vai usar essa interpretação geométrica aqui. Certo? A gente desloca pega um representante aqui desse vetor exatamente nesse ponto. A outra é também bem simples. Então, a reta dada pelos pontos x pertencente ao R2 tais que... Agora eu já vou usar produto interno. Tá? O produto interno é uma ferramenta muito útil aqui para nós. Então, se você tomar os pontos tais que x menos gama de T0, produto interno, com gama linha de T0 igualado a zero, esses pontos x define a reta normal. Uma representação você tem uma curva parametrizada, certo? Gama de A, gama de B, você tem uma certa orientação e você tem, por exemplo, se você tomar um ponto aqui dessa curva, então você vai ter o vetor tangente, gama linha de T0, e ele vai ser a direção da reta passando pelo ponto gama de T0. Esse ponto aqui é o gama de T0. Esse ponto, tá certo? E a reta tangente tem exatamente essa direção, a direção de gama linha de T0, passando por esse ponto gama de T0. Certo? Essa é a reta tangente. A reta normal passa por esse ponto, ela é simplesmente essa reta, dizendo que esse ângulo aqui é π sobre 2. Certo? Então, observe, você tem, aqui é um ponto x. X menos esse ponto vai dar um vetor, tá certo? Ele deve ser ortogonal à gama linha. Pronto, isso já define a reta normal. Certo? Isso aqui eu não vou insistir, porque vocês viram isso tudo em geometria analítica. Tá? Então, vocês podem... Não, eu não defini vetor normal. Nós vamos definir, mas ainda não foi definido. A reta, eu só estou definindo reta normal. Agora, nesse caso, vai ter duas direções, tá certo? Mas daqui a pouco a gente vai escolher uma e vai chamar de vetor. Só para lembrar, hein? Que tipo de equação é essa? Para reta? Vetorial. Lembre que tem outras formas de escrever uma reta, tá? Tem várias formas de escrever uma reta. Essa é chamada equação vetorial.
Então eu vou dar uma série de curvas agora para vocês trabalharem, tá bom? Mas é para analisar segundo todas essas definições que nós lemos agora na aula passada. Simples, fechada, simples e fechada, diferenciável, tá? Regular, classe de diferenciabilidade, vocês sabem o que é isso. Por exemplo, uma função pode ser C0, C1, C2, C3, C4, C infinito. Vocês viram isso no cálculo. Então seria para dizer que classe que é. Porque uma função pode ser C3 e não ser C4. Então seria o máximo da classe. Tá certo? Seria o grau de diferenciabilidade. Vamos analisar essas 7 curvas. Tá? Então eu quero que você me fale se a curva é fechada, não é fechada, se é diferenciável. Se for diferenciável, checar se ela é de classe C1, C2, ou C2, C3, tá certo? Simples. E esboçar o traço dela, tá bom? Por enquanto a gente não tem técnica nenhuma para esboçar esse traço. O que você deve fazer é olhar alguns pontos, tá certo? Vetor tangente, algo desse tipo. Então, essa primeira curva aqui, eu pergunto, ela é diferenciável? Isso, então ela tem um ponto, pelo menos, né? Que vocês já viram essa função. T igual a 0, por exemplo, ela não é diferenciável. Tá certo? Então, agora eu aproveito e faço uma outra pergunta. Então, como é que é o traço dela? Isso é muito simples, né? Como é que é o traço? É o módulo de x, né? Que vocês viram lá. Então, ela é assim. A questão está aqui, ó, né? Está menos 1, 1. Aqui não tem reta tangente. E isso segundo o aspecto geométrico. Ela não tem reta tangente. E, obviamente, nesse caso, coincide com o fato da função não ser diferenciável, a segunda função não ser derivável nesse ponto. Tá certo? O módulo de t não é derivável aí nesse caso. Né? Então, leva a concluir que essa curva não é diferenciável, pelo menos em um ponto. Nos outros pontos, sim. Tá certo? Então, aqui para responder essa primeira, seria muito fácil. Por exemplo, ela não é fechada, tá certo? Não é diferenciável. É claro que é contínua, tá certo? Para ser regular, a gente colocou como de classe C1, então ela não é. Tá certo? Então ela não é regular. E, obviamente, como ela não é C1, ela é apenas contínua. Tá certo? Então isso é o que eu quero que vocês façam com todas. Mas a pergunta é a seguinte, mas será que essa
exatamente essa curva geométrica. Não tem uma parametrização que pode ser C1, C2, ser diferenciável? Ela não é, essa daqui não é. Tá certo? Mas será que não tem uma representação, uma parametrização que dessa exatamente essa curva aqui, torne ela, por exemplo, de classe C1 ou classe C2?